Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho, estamos iniciando mais uma semana. E para início de semana, eu encontrei outra reflexão do terapeuta Tadashi Kadomoto. A semana passada eu já compartilhei com vocês uma reflexão dele. E eu achei bastante propícia para o momento que estamos vivendo. Então vamos assistir. Vamos ser felizes. Eu completei em 2019 61 anos. Eu não sei qual é a sua idade, mas uma das coisas que eu aprendi nesses 61 anos, com os tombos que eu já levei, com os tropeços que eu já tive, é uma coisa simples. Siga em frente, porque a vida caminha para frente. E aí eu lembro muito de um terapeuta que trabalhou comigo, que foi o Dr. Estélio, que um dos animais de poder dele era o sapo. E aí ele sempre dizia, o sapo é o único bicho que não sabe andar para trás, ele só sabe andar para frente. E eu penso que é assim também conosco e com a vida. Siga em frente, porque é para lá que a vida vai. Gratidão. Pessoal, seja quais forem as adversidades, os obstáculos, as crises que estamos vivendo, nós devemos ser sempre como o sapo, andando sempre em frente, porque assim como ele afirmou, e nós também temos plena convicção disso, é para lá que a vida vai, ok? Então essa é a reflexão que eu quero deixar nessa noite para vocês, para que a gente sempre tenha em mente o sapo. Vamos andar sempre em frente. A nossa aula hoje de língua portuguesa é uma aula de ortografia das letras T e D, O tema da nossa aula, ortografia T e D, e o objetivo, grafar corretamente palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares. Em outras palavras, nós temos como objetivo hoje aprender a escrever corretamente palavras que têm na sua composição as letras T e D, já que o som delas é bastante parecido, bastante semelhante. Então, antes de iniciar, eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês, para a gente refletir um pouquinho na formação dessas sílabas e nos seus respectivos sons. Então, vejam só. T mais A, tá. T mais E, té. O E aberto, O E com acento agudo. É o som do E aberto. T mais E, té. T mais E, o E fechado, T. T mais I, ti. T mais O aberto, tó. T mais o fechado, to. E T mais U, tu. Agora a gente vai ver aqui. D mais A, dá. D mais E, o E aberto, dé. D mais E, o E fechado, D. D mais I, di. D mais o som do O aberto, dó. D mais o som do O fechado, do. E D mais U, do. Ok? O que eu quero que vocês observem? Que quando eu pronuncio as sílabas tá, té, te, ti, tó, to, tu, nessas sílabas, tá? O som é sem motor na garganta, é um som fraco, fino, curto. A garganta não treme, ó. Tá, te, ti, tó, to, tu. Agora observem, dá,
tá? Vocês podem até colocar a mão aqui na garganta no momento da pronúncia, como a gente já fazia na sala. Da, de, di, dó, do, du. Vocês percebem a vibração aqui na garganta? Ó, da, de. É o som do motor na garganta, é um som forte, o som grosso, o som longo. É isso que ajuda vocês, né, nesse momento da pronúncia, a estabelecer a diferença. Se a palavra é grafada, é escrita com a letra T ou com a letra D. O som do motor, da, de, di, do, du. Sem motor na garganta, tá, te, ti, to, tu, tá? Som fraco, tá, te, ti, to, tu. Som forte, da, de, di, dó, du. Ok? É importante que vocês façam essa diferenciação antes de iniciar a atividade. Eu vou voltar aqui na tela, tá? Com a atividade. Vocês têm um exercício de número 1. Decida e marque as letras T ou D que completam as palavras corretamente. Então, vocês têm uma lista de palavras, vocês deverão lê-las e decidir qual é a letra que preenche corretamente cada uma dessas palavras. Ou a letra T, o som fraco, fino, curto, sem motor na garganta, ou a letra D, tá? Que é o som com motor na garganta, forte, grosso e longo, ok? Façam a leitura de cada uma delas e decidam qual é a letra que preenche corretamente cada uma dessas palavras. Exercício número 2. Decida qual é a palavra que completa as frases. Então, vocês têm várias opções de palavras. Todas essas palavras têm na sua composição as letras T e D. Então, vocês têm as frases. Quem entrega as cartas na minha casa é o... Você vai anotar a opção que completa essa lacuna. Quando uma chuva é muito forte, dizemos que é uma, também anotem a alternativa, a palavra que preenche essa frase e essa lacuna. Próxima frase. No Natal, é muito comum comermos um pão com frutas chamado... Então, vocês vão fazer a leitura das palavras e verificar qual é a palavra que preenche a lacuna dessa frase. Próxima frase. Pratico natação do meu bairro. Onde eu pratico natação? Qual é a palavra que preenche essa lacuna? Procurem, selecionem, tá? E anotem aí na atividade de vocês. E a última frase do exercício número 2. É um doce colorido que ao ser colocado na geladeira endurece. É a... E aí, vocês vão anotar qual é esse doce colorido, vocês vão selecionar qual é a palavra que preenche essa lacuna, ok? Exercício de número 3. Em cada uma das alternativas há uma palavra errada. Então, você vai selecionar qual é a palavra errada. Então, é isso que você tem que fazer nesse momento. Então, você vai ler porta, tampa. Qual é a palavra errada? Seleciona. Depois, jaqueta, camiseta. Anote qual é a palavra correta. Depois, última, terceira. Anota qual é a resposta correta, qual é a palavra errada, tá? Aqui nesse exercício, vocês têm que anotar a palavra errada. Depois, temperatura, termômetro. Anota qual é a palavra que foi escrita de forma errada.
Depois, refrigerante, detergente. Anotem também qual é a palavra que foi escrita errada. Agenda, encomenda. Anotem qual é a palavra que foi escrita de forma errada. Aí nós vamos seguir para o exercício de número 4. Escolha a palavra que melhor se encaixa nas frases. A. Mulher veste roupa preta porque está de... Em todas as alternativas, vocês têm duas opções. Então, vocês vão anotar qual é a opção correta. B. Tirei nota 10, pois acertei todo o... Então, vocês vão marcar se é a palavra teste ou desde. Certo? É importante que vocês façam a leitura. Se tiver dúvida, pessoal, na hora de pronunciar, coloca a mãozinha aqui na garganta. Lembra que eu já fazia esse exercício com vocês na sala de aula, na hora de diferenciar o som. Se tremer a garganta, é o som das letras D. E se não tremer, se não tiver som de motor na garganta, se não vibrar, é o som do T. O som do T é fraco, fino e curto. E o som da letra D é forte, grosso e longo. Letra C. Você não devia ter C em encrenca. Vocês também têm duas alternativas como opção. Ok? E a frase da letra D, que é a última frase desse exercício. Minha avó me contou a do Saci. Vocês vão selecionar dessas duas também, uma dessas duas. E por último, número 5, reescreva as frases corrigindo as palavras erradas. Então, em cada uma dessas frases, vocês têm palavrinhas que estão em destaque e que foram escritas de forma errada. Vocês vão escrever as palavras novamente, a frase novamente, e no momento da palavra que foi escrita errada, vocês farão a correção. Então, por exemplo, a primeira frase: a estátua de pedra era tão pesada que ninguém conseguiu segurar. As palavras erradas estão em destaque. Estátua, dão. Essas palavras estão erradas. Vocês vão escrever novamente a frase, fazendo a correção dessas duas palavras que estão em destaque na primeira frase. A próxima frase: a matrasda do menino disse obrigada pelo presente que recebeu. Então, vocês vão escrever novamente a frase, corrigindo as palavras matrasda e obrigata, ok? Escreva a frase novamente e faz a correção das palavras que estão destacadas. E por último, as batatas do caixote estão apodrecidas e fedidas. Nessa frase tem 4 palavras escritas de forma errada. Então, vocês deverão reescrevê-la fazendo as devidas correções. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Em qualquer momento, vocês sabem disso que podem contar comigo. Tá? Boa aula, boa atividade. Eu estou aqui à disposição de vocês sempre, tá? Tenha uma boa noite.